Vou Tudo falar. bem, abre a tua câmera e desdobra, é contigo o assunto. Beleza, peraí. Não te tirou nenhuma fotinha, alguma coisa? Oi? Toca a ficha, então. Tá. Então, o resuminho ali da introdução, né? A umidade ascensional, ela é um dos tipos de manifestação de umidade que é mais difícil de ser tratada, né? O tratamento, ele pode se dar por ventilação da base das paredes, mas ele é um pouco inviável, porque, por exemplo, tu vai fazer esse tratamento num local no centro, já não tem como tu abrir muito espaço para ocorrer essa ventilação. Então, duas maneiras mais viáveis, mais versáteis, seria a física e a química. Porém, a física, ela pode alterar o aspecto da fachada e, com as vibrações, ela pode mexer na estrutura e é um pouco desagradável para quem está no local, né? E a química, que foi a estudada, ela seria uma melhor opção, porque ela explora cristalizantes já atuais no mercado nacional. A umidade ascensional, ela equivale a 8,9% das umidades estudadas. Foi mais aqui no sul do país, né? E ela afeta as paredes, dando danos de proteção e no acabamento também. A barreira química, ela é executada através da inserção de produtos nas paredes por pressão ou pela gravidade. E aí depois ela analisa qual da cartela do mercado nacional, qual seria a mais eficiente, a mais econômica, a que atua melhor para essa, não prevenção, mas para a resolução, né? Eu falo como é que você faz o... Então, como ela provoca manchas na fachada, manchas na aéreas na área próxima ao solo, e ela é originada diretamente pela umidade que vem do solo, né? Ela pode ocorrer, então, pela impermeabilização mal feita, né? Mal executada, ou quando não foi executada a impermeabilização, ou com um material que possa estar vencido, e aí pode ocorrer esse problema da umidade, tá? E também ela pode agravar dependendo da dimensão da porosidade do concreto ou do tijolo. Quanto maior a porosidade, ela se dá mais a umidade, mas ela se dá em menos altura. E se a porosidade for menor, ela se dá numa altura maior. E daí depois ele fala um pouquinho dos sais, que eles também podem potencializar essa questão da umidade. Seria mais ou menos isso ali a primeira parte. Ali ele também mostra algumas equações que tu pode calcular, né? Tem uma equação ali que tu consegue calcular com a velocidade, porque tem umas que elas não se dão tão veloz, né? Mas ela atinge um pico muito maior de umidade do que a outra, por exemplo. Ô, professor, acho que eu não estou te ouvindo. Dá uma mostradinha nas equações ali do artigo, faz favor. Como que eu compartilho a tela aqui? Tem um botãozinho do lado do sair ali, compartilhar. Vocês estão vendo? Tá dando para ver o que eu tô... Sim, Oi? tá dando sim. 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 Tá. Deixa eu ver.
Então, aqui ela mostra aqui a primeira equação, onde tu consegue ver a água estimada. E a segunda equação tu já consegue ver com a altura, né? Uma equação tu determina a quantidade de água ali, né? E a outra altura que ela pode subir, né? Isso. Ok. E aqui ele mostra também um gráfico onde ele que a velocidade altera muito o pico dela, né? Sim. Beleza, Juliano. Obrigado. Vamos pro próximo, então. Obrigado. É a Morgana e a Carolina, né? Grupo 2. Sim. Vai ter que fazer alguma coisa escrita para postar, viu, Juliano? Tá, vou fazer aqui rapidinho, então. Então tá, vai fazendo e escutando os demais colegas. Sei que eu tô lutando aqui. Estão vendo aí a tela? Sim. Sim. Tá, a sala 2 é a Carolina e a Morgana, né? As duas? Isso. Quando a Morgana também pode abrir a câmera aí, se tu tiver. Vou pegar aqui. Eita. Minha sala aqui é super organizada. Tá aqui, uma maravilha. Pode começar, Carolina. Posso? Tá. Então, o nosso artigo é referente às patologias associadas à umidade corrigida. Caroline e Morgana. Pode passar. Então, conforme ocorreram a evolução nas técnicas das edificações, surgiu uma patologia referente à água, né? Que ele é o gerador de umidade constante na vida da construção, na fase inicial ou durante a vida útil da edificação. Ela é altamente nociva à saúde da edificação e representa um dos problemas mais difíceis de ser resolvidos também dentro das manifestações patológicas. O quanto mais rápido for construída a edificação, a probabilidade de ocorrerem essas patologias devido a umidades é maior. E assim, então, essa peça acadêmica, ela apresenta o detalhamento das patologias relacionadas à umidade, originária de várias causas, acarretando as diversas consequências. Pode passar. O propósito, então, os objetivos gerais desse trabalho é colaborar com os profissionais que atuam no ramo, seja arquiteto, engenheiro ou profissional similar, identificar essas patologias, as causas e as consequências, e sugerir também uma solução para essas patologias. Pode passar. Passou aí? Pode passar. Então, os tipos de manifestações que podem ocorrer e onde elas podem ocorrer. Então, umidade proveniente da execução da construção, ela está presente na confecção do concreto, na confecção das argamassas e na execução das pinturas. Umidade oriunda das chuvas, pode estar na cobertura, nas paredes ou nas lajes de terraços. Umidade trazida por capilaridade, que depois vai aparecer ali as imagens certinho, através do solo do lençol freático. Umidade resultante de vazamento de rede de água de esgoto, então paredes, telhados, pisos e terraços. E umidade por condensação, nas paredes, forros e pisos, peças com pouca ventilação, banheiro, cozinhas, garagens, as áreas mais úmidas. Pode passar.
Então, as diversas manifestações da umidade. Tem uma imagenzinha ali embaixo, né, mostrando os tipos de manifestações que podem ocorrer. Então, infiltração, vazamento subterrâneo, por capilaridade, devido à chuva, seria escoamento, lençol freático, falta de ventilação e impermeabilização, percolações. Então, são os diversos tipos de manifestações que podem ocorrer devido à umidade. Pode ir passar. Então, umidade decorrente de intempéries é considerada uma das mais comuns que podem ocorrer. O principal agente causador, então, é a chuva. Então, aparece... Saiu da apresentação. Tá. Aparece... Acho que esse era meu já. Então, pode falar. Slide, desculpa. Eu fui ver qual que era. Tá, bom, basicamente. Quer continuar? Pode continuar. Eu vou depois. Você tava falando. Então, ocorre o aparecimento de manchas, né, mais intensas depois de chuvas fortes e ininterrupta, causando o dano interno e externo, principalmente em locais que estão mais expostos ao vento. É a infiltração da água da chuva mesmo nas coberturas e nas fachadas, devido à falta ou má impermeabilização. Pode passar. Agora é isso aí. Desculpa. Então, tudo bem. A umidade por infiltração, certo? Basicamente, a penetração é direta da água, tá? No interior da construção, tá? Ocasionando danos aos elementos construtivos da edificação. Essa infiltração, né? Essa penetração de água ali, ela pode deixar com várias manchas, bolhas, cheiro de umidade, né? Enfim, conforme a ilustração ali. Então, vocês podem ver que até o cobrimento ali da pintura acabou descascando, né? Criando aquelas bolhas lá e depois caindo tudo, né? Como é que ocorre isso, tá? Basicamente, a água que está existente nos espaços vazios, tá? Do solo movimenta-se para dentro da construção, provocando manchas de umidade. E infiltração com o preenchimento da água na superfície. Surgem também devido a problemas hidráulicos, como tubulações defeituosas, né? Basicamente é isso. E também pode ter origem na chuva. Umidade por condensação, tá? Bom, essa patologia ocorre quando já se encontra no interior do ambiente, tá? E é depositada na superfície dos elementos de uma edificação, tá? Basicamente é a umidade por condensação. Quando fica aquela umidade, porque está muito quente aqui e acaba condensando, basicamente seria isso. Como, por exemplo, os ambientes úmidos aqui que a gente tem, que é a sala, a cozinha, né? Superfícies mais frias, vidro da janela, por exemplo, né? E aí ocasiona o aparecimento de pequenas gotas de água, né? Então, basicamente, essa é a parte da condensação. Vamos ver aqui. Pode acarretar, né? Aparecimento de forma de bolor, cheiro de mofo, essas coisas. A umidade ascendente por capilaridade, basicamente Só um pouquinho, Morgana. Só um pouquinho, volta um pouquinho nessa aqui. Só dar uma observaçãozinha aqui. Eu participo de bastante perícias, tá? Sim. E essa umidade é a clássica que nós temos. A principal reclamação do cliente, o que é? É o mofo e o bolor dentro da edificação. Principalmente nos tetos, tá? Não necessariamente no banheiro, que o banheiro é o ponto mais suscetível por causa do chuveiro, né? Ter umidade, a umidade relativa vai ficar muito grande. Mas o que acontece? Então tem apartamentos aí que o pessoal ele sai de manhã cedo, né? E fica muito fechado, não tem ventilação os imóveis. Então a condensação, a umidade relativa do ar está alta, o ambiente fica fechado, né? E tem essa condensação. O ar quente tende a subir e carrega essas partículas de gotas de água para os tetos, entendeu? E ali ele começa a gerar proliferação de fungos e bolor. Como solucionar isso? Primeiro item, eliminar a causa. Tentar deixar o ambiente bem ventilado. Tá? Segundo item é uma limpeza.
pessoal usa hipoclorito, pode usar vinagre também, ele é muito assertivo, às vezes a utilização do vinagre é melhor que o hipoclorito, né? Fazer uma limpeza e tentar deixar ventilar o máximo possível. Caso não seja possível, existem já algumas tintas já, que já são consideradas tintas que você compra como antimofo, que ela já tem uma bactéria, um elemento bactericida, né, fungicida, que não vai deixar com que ocorra a proliferação do mofo, ok? Mas uma das manifestações patológicas que mais ocorrem no dia a dia hoje, né, principalmente nesses programas de Minha Casa Minha Vida, que nós temos aí, que tem ocorrido muito. Pode seguir, desculpa a interrupção, mas eu queria complementar um pouquinho com um elemento prático, né? Tá certo, professor. Bom, nós temos então aqui a umidade ascendente por capilaridade, basicamente é definida como aquela que sobe do solo úmido, né? E conforme Versosa, tá? Em 1991, seu aparecimento ocorre nas áreas inferiores das paredes das edificações, uma vez que esta tende a absorver a água do solo úmido através das suas fundações. E esse tipo de umidade pode ocorrer também nos baldrames das construções, né? Devido a 3 importantes aspectos: a condição do solo úmido, tá? No qual a estrutura da edificação foi construída, a ausência de impermeabilização e, por último, a utilização de materiais porosos que apresentam canais capilares. Essa umidade, tá? Ela apresenta-se sob a forma de manchas interiores ou exteriores. No interior verifica-se a formação de salitre, aparecendo descolamento de pinturas ou papéis de parede. E ainda os bolores, né? Aí, como vocês podem ver, tem essa imagem ali do lado, tudo descascado bem na base, né? Bem embaixo. Umidade por percolação, tá? É decorante ação da água que escoa através da gravidade, né? Livre, devido à ação da pressão hidrostática. É entendida como a migração dos fluidos na forma de um fluxo laminar através de pequenas fraturas, fissuras ou poros na superfície exposta. Pode ver que teve até o desplacamento ali naquela imagem ali, teve o desplacamento do reboco, né? Umidade devido a fenômenos hidroscopicidade. Isso aí, hidroscopicidade. Muitos materiais de construção possuem sais solúveis em água, também os solos, né? Especialmente aqueles ricos em matéria orgânica. Estes sais, quando depositados em ambiente seco, não oferecem problema, né? No entanto, quando existir umidade, esses sais se dissolvem e migram juntamente com a água até a superfície, onde se cristalizam. Aí forma aquela cristalizaçãozinha ali, aquela parte branca ali. E aí temos uma pegada. Ótimo, beleza. Parabéns. Vamos para o próximo? É o grupo 3, professor? Sim, grupo 3. É nós, né? Alexandre? Fala, Ezequiel. Tudo certo aí? Tu consegue compartilhar aí, Ezequiel? Espera aí, só me dá um minuto, então. Eu mandei atualizado ali, o último ali. O Ezequiel estava no 13 e no 6. Ficou só no 13, então, Ezequiel? Na verdade, eu sempre estive no 6, com o Alexandre. Então tá. É que calma que a gente que era do grupo 2, a gente fez o PDF 5, tá? Não é... É o PDF que tá numerado 5. Não necessariamente... Talvez essa seja a confusão. Entendi. Só um minutinho aí que eu... Mas tu tá na sala 3, tu teria que ter feito o grupo 3. Daí não vai ter 2 grupo 3 depois?
Professor, eu fiz o aditivo cristalizante. Não sei de que grupo é. A gente fez umidade ascendente de recuperação. Esse é o grupo 3. Tá, vamos lá. Apresenta o primeiro, depois nós vimos. Ô, Alexandre, tu consegue compartilhar aí que a minha internet aqui não tá fluindo aqui para baixar o... Cara, vou tentar aqui. Alguém tá vendo alguma coisa aí? Sim. E agora, professor, apareceu o Word aqui? Tá aparecendo, acho que o arquivo original aí. É, original agora. É. O original não tá aparecendo o que a gente alterou aqui? Não, tu compartilhou o original. Olha, tu deve ter, tu tá com 2 telas ou com uma tela só? Será que eu tenho que ligar a câmera aqui? Não, não vai Não, mudar em não, nada, tu né? tem que compartilhar e indicar o local onde que tá aparecendo o teu lá. Tá compartilhando, tu não tá com 2 abas abertas, às vezes? Espera aqui, eu acho que foi. Vamos ver aqui. Foi? Sim. Bom, professor, a gente vai fazer um breve resumo aí sobre manifestação da patologia de umidade ascendente. Um estudo de caso ali de recuperação de uma unidade de residência unifamiliar. O objetivo do trabalho é verificar a recuperação de uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos com um problema de umidade ascendente e aplicar 3 métodos diferentes para solucionar os problemas. Aí teria o método primeiro aqui, que seria impermeabilizante cimentício de base acrílica semiflexível. O segundo método aqui seria os cristalizantes de líquidos de base de silicatos e resinas, que são injetados aqui por efeito de cristalização. E o terceiro método seria a impermeabilização da viga de baldrame. Aí o nosso colega aqui, Ezequiel, vai explicar o passo a passo aqui. Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, estamos ouvindo bem. Tudo Tá bem certo. bom o som. Então, essa casa está localizada em Santa Catarina, né? E foi feito um processo de recuperação devido às patologias da umidade, né? O que foi feito ali? Então, foi analisado com uma câmera para poder pegar ali, vamos dizer, foi colocado uma câmera na parede para poder pegar os pontos de umidade, né? Para conseguir fazer o estudo. E também com um medidor de umidade, né? Então, são esses os 3 métodos possíveis de recuperação, né? Como no primeiro ali a gente consegue ver na imagem, é removido todo o chapisco, o embolso e o reboco, se tiver, né? E criado uma camada de impermeabilizante flexível líquido. Depois, posteriormente, refeitos todos os 3 processos, o chapisco, o embolso e o reboco. E, por fim, a pintura, né? E pode passar para o outro. Aí o segundo método, ele pode passar na imagem ali. São feitos furos, né, na parede, pelo que dá para ver ali bem na parte de baixo, né? E são injetados daí cristalizantes líquidos, que eles impedem daí a passagem de umidade, né? Pelo que eu li no TCC ali, então, quanto mais furos a gente faz, mais eficaz vai ser esse método, né? E é o que menos dá bagunça na reforma, né? Vamos dizer, ele é bem fácil de fazer, né? E por fim, daí o terceiro, que é o mais complicado de todos, o meu ponto de vista, né? Pode passar para outra imagem ali, então. E o que acontece aqui, então, é a impermeabilização da viga mesmo, né? Então, é quebrado partes da parede e refeito toda a impermeabilização da viga, porque 99 ou 100% da umidade, eu acredito que ela venha de baixo, né? De baixo para cima.
E só por uma questão assim de curiosidade, essa umidade ali, pelo que eu li, ela não passa de 1 metro. E pela minha experiência também, geralmente uns 50 centímetros no máximo. Ela fica, não sei se o professor procede isso também nas vistorias dele, né? Essa umidade, ela não consegue subir muito na parede, ela para em torno de 1 metro, né? Não tem assim uma altura certa, né? Sim. E ali até tem umas fórmulas que calcula, porque depende muito da ascensão dela do local que tem, mas ela não ultrapassa muito mais que isso, não, né? Isso. Mas eu já vi uma chegar até a soleira de janela, sabe? De tanto Sim. que tinha. Eu vou te esperar tu concluir, depois eu vou fazer umas observações, que eu já fiz esses 3 métodos aí, então... Sim. Então, só para complementar, o TCC estava falando que o primeiro e o segundo método são os mais eficazes, né? Que daí eu acho que impede bastante, né, de sair, porque com esse terceiro, tu acaba removendo o material da viga com não tanta altura, né? Então, se a umidade estiver para cima, eu acho que ainda vai dar algum probleminha ali, né? E, na verdade, esses métodos aí, de quebrar a viga é o mais barato, por incrível que pareça, parece, né? Mas dá uma bagunça, então aquele da cristalização seria o mais bom de ser utilizado, né? Pode-se dizer. Tá. Coloca ali no primeiro, terminaste, Ezequiel? Sim, não, agora a gente vai discutindo e se surge mais... Esse primeiro, eu já fiz esse primeiro, uma casa inteira, sabe? Sim. A que eu fiz não passou de 40 centímetros, né? Uhum. Era de tijolo maciço e tinha já desagregação do tijolo. Então, o tijolo, se você pegasse assim uma chave de fenda e cravasse no tijolo, você quase atravessava o tijolo inteiro. Ele estava se pulverulento, terminando, quase não tinha mais tijolo, entendeu? Sim. Daí Parece eu botei uma esponja, assim, tu exatamente. Nos pontos era incrível, assim. Daí eu tirei todo o revestimento, tirei um pouco do tijolo e o resto não tirei e fiz um tratamento com Cicatop 107. É um produto que você passa, ele, quando tiver mais umidade, ele endurece. E ele reage ali dentro e ele endurece perfeito. Faz mais de 10 anos, nunca deu problema. Tá? Só que é caro o produto. Vamos para o segundo. O segundo eu já fiz esse aí, né? Eu não precisei instalar aqui nesses casos, conforme você vai instalar um compressor para injetar. E tem uns que, quando é pouca coisa, tem umas bisnagas e coloca. Mas esse aí, conforme o cara, tipo, se é tijolo furado, já não serve, porque você não tem como encher tudo aquilo ali de tijolo furado. Se é tijolo maciço, é melhor. Esse eu aconselharia mais caso você fosse impermeabilizar digamos, uma estrutura de concreto. Eu tenho uma viga invertida, eu tenho uma parede ali que está vindo pelo concreto. Pelo concreto também sobe. Eu utilizaria esse. Vamos para o último, que eu quero dar uma observações que eu acho, no meu ponto de vista, é o mais trabalhoso, mas é o mais eficaz. Né? Que esse tu garante realmente. Como que é feito esse aqui? Digamos, você tem uma parede, uma peça de 3 metros. Tá? Você não vai rasgar toda a peça inteira que você vai derrubar a parede, né? Então, você rasga 1 metro, deixa outro metro, rasga 1 metro, deixa outro metro. Então, se você é 3 metros lá, digamos, você vai rasgar 2 e vai deixar 1. Daí você rasga atravessando toda a parede, vai do outro lado, fica o buraco inteiro. Daí você limpa completamente o baldrame. Você vai enxergar o baldrame, daí você vai conseguir impermeabilizar o baldrame ali. Daí você vai vedar aquilo ali de novo, vai fechar com argamassa gorda, vai esperar curar e depois vai quebrar os outros lados. Quebrando um pouquinho mais onde já tem impermeabilizado aquele, entendeu? Então não é você cortar a parede inteira, você vai cortar pedaços, tipo, deu 1 metro, 1 metro e pouco, né? Corta uns 3, 4 pedaços ali, depende do tamanho dela, e deixa os outros. Faz a impermeabilização, espera, e depois vai fazer os outros. Só tem que esperar secar, né? Daí você chegou na viga de baldrame, você enxergou a viga ali. E você pode utilizar manta, qualquer coisa, porque você está visualizando a manta. Então você não tem como errar a impermeabilização, entendeu? Nos outros você está fazendo, quando você faz só na lateral, você não sabe quanto que ela pode subir. Até quanto vai percolar
e não conseguir voltar. E no outro que você injeta, você não sabe se injetou perfeitamente em todos os pontos, né? Então, por mim, no meu ponto de vista, o mais eficaz é esse. Não que eu aconselho que deva utilizar esse, entendeu? Cada caso você vai utilizar. Eu chegar lá, o cara diz assim, ó, eu não quero romper a minha parede porque é uma casa geminada e do outro lado é a parede do vizinho. Eu não quero atravessar na parede do vizinho, né? Normalmente isso é casas térreas, né? Ou é um apartamento térreo que você não vai entrar no outro apartamento, né? Então, cada caso é um caso a ser analisado. Professor, só uma pergunta. Uhum. Quantos por cento de uma obra equivale a impermeabilização? Não são 3%? Não, acho que não chega a 0,5%. Custo de impermeabilização é baixíssimo. É baixíssimo. Então, o que eu estou pensando aqui? Que tem muitas pessoas que ainda não entenderam que é melhor fazer bem feito no início do que resolver todos esses problemas, né? O correto seria o seguinte, você impermeabilizar todas as vigas de baldrame e impermeabilizar as 3 a 5 primeiras fileiras sempre. Daí não tem problema nenhum, entendeu? Sim. Porque o maior problema aqui, eu não sei como é que se escreve no Teams aqui, às vezes a umidade ascendente, ela sobe não é pelo baldrame. O que normalmente o pessoal faz? O pessoal faz o baldrame, tá? Daí ele aterra a obra dentro, certo? E o contrapiso, ele fica acima do nível da viga. Sim. Batendo na alvenaria. Então, a maior parte da ascensão, ela vai te dar, às vezes não pelo baldrame, mas sobe pela lateral do baldrame que está impermeabilizado, entra no contrapiso e sai na parte de cima da alvenaria. Exatamente. Entendeu? Porque o contrapiso ficou na parte superior do baldrame, então ele faz aquela voltinha e entra ali. Esse é o maior problema que nós temos, utilizando a técnica correta de você impermeabilizar tudo, mas teve um erro construtivo na questão do contrapiso estar na parte superior à viga. Sim, porque aí dá uma ligação, né, com o tijolo. Geralmente tu faz isso porque você faz por cima da porta o contrapiso, alinha tudo, né? Mas dá aquela ligação ali. Por isso que há necessidade de você, além de impermeabilizar a viga, impermeabilizar as primeiras fileiras antes de fazer o contrapiso. Entendeu? Exato. Sim. Valeu, Ezequiel. Gostei. Perfeito. Perfeito. Valeu. Desculpa. Alexandre que não abriu a câmera aí, Alexandre. Professor, eu cheguei do serviço e já entrei na aula, então nem tomei banho, nem troquei de roupa. Peço desculpas, né? Ah, nem esquenta. Foi de correria aí. Mas é isso aí, né, professor? Isso aí, isso aí. O 4 é o Eduardo e a Jéssica. Qual que é o título do... Qual que é o tema? Deixa eu pegar aqui. Viu? Já também falou da guria que está fazendo propaganda. Aditivo cristalizante para concreto, da introdução até as aplicações. Tá, eu fiz essa. Que novidade, o quê? Então toca a ficha. Tá, eu compartilhar aqui já. Eu achei que a Jade ia falar, porque eu disse, Jade, quem é eu que estou fazendo propaganda? Por quê? Conseguindo ver? Sim. Tá. Que vincula o nome, né? Mas a Pamela disse que não é mais assim hoje em dia. Que sim. Tá, então aqui eu vou falar sobre a influência de aditivos cristalizantes em concretos com diferente consumo de cimento. Então aqui o rapaz fez uma tese, né, sobre a Tu consegue ligar a câmera aí, Eduardo? Não, professor, eu tô sem câmera, eu tô no Note aqui e ele tá com a câmera estragada, eu não consigo abrir ela. Não tem problema, então toca a ficha. Tá, vou meter bala assim. Tá, então ele fez um estudo, né, sobre a influência do aditivo em diferentes traços de concreto ali, né? Então, ele fez aqui uma breve introdução
sobre os agregados, que os agregados naturais, no caso, possuem variações em suas composições mineralógicas. Então, isso faz com que, às vezes, está adicionando uma porcentagem de determinado material, né, alterando o traço do concreto, você tenha uma reologia diferente, né, utilizando o mesmo aditivo. Então, o estudo foi baseado nisso, né. Então, está aqui que busca avaliar as propriedades apresentadas pelo uso de aditivos cristalizantes se mantém constante em diferentes traços, né. E aí também ele faz uma introdução sobre a microestrutura do concreto, onde, tipo, a gente olhando o concreto no estado endurecido ali, né, olhando a olho nu por fora, parece tudo a mesma coisa, né? Mas se você fizer uma análise microscópica, vai ver que a estrutura dentro, existem várias variações, né? E justamente ele faz esse estudo do aditivo cristalizante para meio que combater uma patologia, né, que acontece, e ele cita algumas aqui que é pelo processo de fissuração, né, que tem aqui, por exemplo, alguns produtos de hidratação do cimento, né, o silicato de cálcio e o hidróxido de cálcio, que são reações exotérmicas que liberam o chamado calor de hidratação, né? Que é definido com a quantidade de calor liberada por grama de cimento até a sua completa hidratação. Então, essa perda de água acaba fissurando, causando fissuras no concreto e gerando vazios, né, na estrutura. Então, aqui onde ele já começa a introduzir a parte que se iniciaram estudos, né, com concretos com a capacidade de reparar suas fissuras, né, desde 2005 aqui, né, pelo Comitê Técnico SHC 221. Então, aqui eu peguei uma foto, né, do... Teu slide não está passando, é só um slide que tu tem? Não, tô passando vários aqui. Ai, nós só estamos olhando o mesmo aqui. Ué, espera aí. Deixa eu pausar aqui e começar de novo. Agora sim. Tá passando agora? Agora sim. Tá. Mas, na verdade, aqui era só escrita mesmo. Aqui que vem a imagem, daí que eu tinha comentado, né? Que, onde ele ilustra um pouco a estruturação, então, do que o cristalizante causa na estrutura microscópica do concreto, né? Então, na verdade, seria, aqui ele cita como a impermeabilização, né? Que é feita já no interior da mistura, que promove essa formação de cristais. Então, quando acontece ali a hidratação, né, do concreto, que se forma essas microfissuras, esse aditivo, então, faz essa cristalização nos poros ali, né, do concreto, nas fissuras criadas. E aqui tem, eu não sei se consegue ver a flechinha aqui do meu mouse. Sim, conseguimos. Tá, tem aqui na letra A, né, o concreto não tratado. Aí aqui o B, início da formação dos cristais. E aqui na C, então, seria após 26 dias, né, após a aplicação do cristalizante, que seria o aditivo. Então, vê que ela forma realmente uns cristais, né, então fazendo o fechamento dessas microfissuras, né. Aqui, então, ainda esse sistema promove nível microscópico
Ele diz aqui, né, que para a utilização desse tipo de aditivo, então precisa de uma camada extra de proteção, né? Além da impermeabilização, no caso, como mantas asfálticas, por exemplo, ele cita, né? Então, para utilizar esse aditivo, tu precisa ainda ter um incremento a mais ali na parte de técnicas construtivas, né? E aí aqui ele já pegou a parte de estudos recentes com esses aditivos. E os dados, né, que tem, na verdade, não tem norma, né, para utilizar. Então ainda estão se fazendo vários estudos sobre isso. Até ele cita aqui, por falta de normativas acerca dos mecanismos de funcionamento dos aditivos, é difícil um consenso de metodologia para verificação das vantagens do uso de tal aditivo, né? Então fica complicado ainda se definir a usualidade dele nas obras, né? Aqui ainda cita Hickman e Macmillan, 2018, que o uso do aditivo cristalizante altera a relação água-aglomerante dos concretos, uma vez que o aditivo também agirá como aglomerante na mistura, mesmo que as reações sejam tardias. Quando a relação água-aglomerante é mantida a mesma para o grupo de controle concretos tratados com cristalizantes, os resultados de cicatrização não são favoráveis ao uso do aditivo cristalizante. Então, o aumento do consumo de cimento tem o mesmo efeito do aditivo cristalizante, pois favorece a cicatrização autógena. Os resultados insatisfatórios ainda levam pesquisadores a omitirem as marcas dos aditivos em seu estudo, segundo os autores, né? Então, ainda é algo que está sendo estudado para ver sua viabilidade. E aqui eu peguei, então, algumas aplicações no Brasil, né, que tem no artigo. Então, existem relatos da utilização do aditivo ocasionou retardo no ganho da resistência à compressão axial nas primeiras idades até 28 dias. Então, isso aqui impacta também na parte de fazer o dessaibramento, né, das lajes, por exemplo, porque se tem esse retardo, por exemplo, tu não pode, né, tirar o escoramento antes dele atingir a resistência necessária. Então, por isso que ainda diz ali que está se fazendo estudos, né, para ter uma melhor utilização desse aditivo. Então, aqui tem algumas fotos que eu trouxe de obras. Mas aí ele fala, é o retardo só no ganho da resistência. A resistência normal vai ter, entendeu? Sim. O ganho que ele teria, ele vai ser mais retardado. Mas a resistência normal de projeto ele não vai influenciar, vai continuar mesmo. Eu já estive lendo o resto desse artigo. Essa aqui é a ideia, entendeu? Aqui até ele diz, é de extrema importância a avaliação das propriedades mecânicas do concreto para que o descimbramento seja adequado, né? Uhum. Então, tem que ter um cuidado. E aqui seriam as fotos, então, né, que eu trouxe. Museu da Imagem e Som foi utilizado na parte de lajes. Museu de Arte do Rio também tem esse tipo de aditivo na sua construção. E recuperação ele também pode ser utilizado aqui no caso, né, em uma barragem, na parte de recuperação de estruturas também, aqui no caso em Jucazinho, seria uma barragem daí, né? Seria basicamente isso aí. Então pode ser utilizado desde da construção como também para recuperação, né? Beleza. Vamos o último, então, o Arthur e o Rafael. Boa noite, professor. Já compartilho aí.
Consegue ver a tela? Sim. Beleza. Consegue O Rafael, diminuir? então, vai começar. E aí, Arthur, tu consegue diminuir? Aí ficou acho bom, que tá Rafa? bom. A princípio, sim. Eu tenho junto aqui também. Então, boa noite novamente. O nosso arquivo foi o arquivo 4. E eu tô com um probleminha na câmera, tá, Luiz? Até eu abri aqui, mas não tá aparecendo. O nosso arquivo foi o arquivo 4 do Moodle. Estudo de sistema de impermeabilização. Tem como título Estudo dos sistemas de impermeabilização, patologia, prevenções e correções, análise de casos. É uma dissertação de mestrado do Giovanni Venturini Higg, 2009 foi feito esse trabalho. Então, seria da página da introdução, página 15 até 40. Então, introduzindo ao trabalho do Giovanni, uma grande preocupação do homem, desde o tempo das cavernas, era a umidade. Desde essa época, o homem e o ser humano eles usavam as cavernas para se proteger, porém percebiam que tinha umidade dentro delas. Então, esse problema fez com que, com o passar do tempo, né, o homem fosse aprimorando métodos construtivos e isolando sua habitação. Então, vem desde da época das cavernas, segundo a introdução do trabalho aqui. Então, uma das principais etapas da construção é a impermeabilização, que tem o intuito de proteger a edificação de inúmeros problemas patológicos, que podem surgir com a infiltração de água combinada com oxigênio e outros componentes agressivos, né? A confiabilidade e os custos devem ser analisados na seleção e na aplicação dos sistemas de impermeabilização, visto que essa é notada mais frequentemente quando apresenta problemas. E a reimpermeabilização geralmente é muito mais cara e traumática aos ocupantes do edifício, da construção. Na maioria dos casos, as construtoras, até eles frisam ali, que só dedicam atenção à impermeabilização e seus problemas no final, ao invés de já pensar em projeto ou coisa assim. E pode ser tarde, pode custar muito mais caro, né? Então, a NBR 9575, pode voltar um pouquinho, Arthur. De 2003, é o que ele cita no trabalho de 2009, ele citou 2003, até nem puxei aqui para ver se atualizou, mas enfim, a impermeabilização é o produto resultante de um conjunto de componentes e serviços que objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e de umidade, e da umidade. Pitt 1986 afirma que a impermeabilização é considerada um serviço especializado dentro da construção civil, sendo um setor que exige uma razoável experiência. Então, ele diz aqui que tem que ser feito por profissionais. Um dado que ele nos mostra aqui, eu até lembrei agora da pergunta do Ezequiel, antes do grupo anterior. Aqui ele fala em custo de implantação de impermeabilização em uma edificação. Nesse trabalho, ele puxou aqui um quadro, uma figura, aliás, mostrando que se o Arthur pode baixar, Arthur, agora. Ali o quadro. Puder aumentar um pouco a figura. É um quadro da Vedacity 2009, esse quadro. Ele diz que a impermeabilização custa em torno de 3%. Até eu lembrei da pergunta que o Ezequiel fez para o Luiz antes. Eu não sei se 2009 era mais caro, o Luiz depois pode responder para nós. Eu não estava tão errado, porque eu já tinha visto esses dados aqui em algum lugar, e eu estava na minha mente o 3, né? Aqui ele mostra que custa em torno de 3%. Mas a tendência acho que seria estar bem mais caro agora, se fosse de comparar. Pois é, se for ver. Depois o Luiz lembra de falar conosco sobre isso aí. Vamos seguir. Aqui também pode... Esse parâmetro não dá para ter base assim 3 ou 2%, sabe? Depende do que tu está impermeabilizando. Se tu pega uma edificação que tem... Né? Que tem um monte de sacada, o terraço, o teu custo vai ultrapassar isso. Se tu pegar só baldrame, é uma coisa. Uhum. Porque tradicionalmente o que você tem na impermeabilização? É baldrame e box de banheiro. Né? Daí depende da edificação. Se tiver muita sacada, vai ter sacada. Se tiver terraço, vai ser terraço. Se tiver piscina e outras coisas, vai ter muito maior. Então, por isso que oscila ali entre 1, 2, 3, depende do
do tipo de não obra. tem padrão, né? Tem como tu ter um percentual fixo. Sim. Vou continuando aqui. Então, ele nos mostra que o rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para o seu desempenho, e essa fiscalização deve ser feita além da empresa que presta serviço, também pelo responsável da obra, pelo responsável da construção. Executar a impermeabilização durante a obra é mais fácil e econômico do que depois da obra concluída, quando surgem os inevitáveis problemas, como umidade, que torna os ambientes insalubres e com aspecto desagradável, apresentando eflorescências, manchas, bolores e até oxidação nas armaduras. Aqui embaixo ele traz também uma figura, a figura 2, que fala sobre o custo para executar a impermeabilização, frisando que é menor previsto em projeto do que depois. Arthur, pode, se puder, ampliar um pouco, para ter uma ideia. Aqui ele colocou usou em números, vamos dizer assim, né? Ele usou por exemplo, se fosse em projeto, seria um valor, ele usou ali o número 1. Se fosse durante a obra, já seria 1,2, então subiria ali 20% do gasto, vamos falar assim. Se for depois da obra pronta, mas ainda sem umidade, já ia para 7 vezes o valor do custo projeto. E se for fazer depois de tudo pronto, quando começar a surgir problemas, já subiria para 15 vezes o custo, se fosse fazer em projeto, né? Se fosse ter pensado. Então, é muito mais, né? 15 vezes mais. Pode baixar um pouco, Arthur, por favor. Aqui no item 2.1, ele trouxe mecanismos de atuação de água nas edificações, né? Ele fala que a água é um dos maiores causadores de patologias, né? Como a gente já viu, de forma direta ou indireta, e que sequer se encontra nos 3 estados ali, gelo, líquido e vapor, né? Sólido, líquido e gasoso. As causas da presença da umidade, no LERJ de 2009, até o grupo acho que foi o primeiro grupo que comentou sobre isso, né? Ele puxa aqui 5 tipos de umidade: umidade de filtração, ascensional, condensação, umidade de obra e umidade acidental. Então, só dando uma passada aqui nesses 5 tipos aí, né? A umidade de infiltração é a umidade que passa de áreas externas para áreas internas, por trincas, pela alta capacidade dos materiais absorver a umidade do ar, ou mesmo por falhas na interface entre elementos construtivos. A umidade ascensional caracteriza pela presença de água originada no solo, tanto por fenômenos sazonais de aumento de umidade, quanto por presença permanente de umidade nos lençóis freáticos superficiais. A umidade por condensação é consequência da presença de grande umidade no ar e da existência de superfícies que estejam com temperatura abaixo da correspondente ao ponto de orvalho. A umidade de obra caracteriza como a umidade que ficou interna aos materiais por ocasião da sua execução e que acaba por se exteriorizar em decorrência do equilíbrio que se estabelece entre o material e o ambiente. E a umidade acidental é a umidade causada por falhas no sistema de tubulações, como águas, esgoto, água potável, águas pluviais, e que geram infiltrações. Depois ele nos trouxe aqui um pouco da importância do projeto de impermeabilização. Ele comentou que a impermeabilização é parte do projeto de obra, né? Seria parte do projeto de obra, sua elaboração é fundamental para o bom e duradouro resultado da construção. A impermeabilização também deve ter um projeto específico, assim como outros, né? Arquitetônico, concreto, elétrico, hidráulico, enfim. E esse projeto deve detalhar os produtos e a forma de execução dos sistemas. Ideias de impermeabilizantes para cada caso. Então, ele frisa bem, até mais para baixo, ele frisou bem a importância de um projeto de impermeabilização, um projeto individual específico. A NBR 9575/2013 diz que o projeto executivo de impermeabilização deve conter plantas de localização e identificação das impermeabilizações. Acho que tu baixa um pouco, Arthur, para eles acompanharem.
Aí tá bom. Aí pega tudo. Detalhes genéricos e específicos que descrevem graficamente todas as soluções de impermeabilizações. O memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilização. Memorial descritivo de procedimento da execução da impermeabilização. Planilhas de quantitativos de materiais e serviços. A metodologia para o controle e inspeção do serviço. E o cuidado sobre a manutenção da impermeabilização. Então, a NBR nos diz que, para um projeto executivo bom, vamos dizer assim, correto, tem que apresentar todos esses 7 itens aí. Então, dando continuidade aqui ao trabalho, com relação aos sistemas impermeabilizantes. A principal função desses sistemas é proteger as edificações dos malefícios das infiltrações, das eflorescências e dos vazamentos causados pela água. Então, também reforçando como o Rafael falou anteriormente, a NBR 9575, os sistemas impermeabilizantes, eles são divididos em rígidos e flexíveis, e eles estão relacionados às partes construtivas sujeitas ou não à fissuração. Aqui, então, referente ao trabalho há uma citação que mostra a classificação dos sistemas. Então, aderido, quando o material impermeabilizante ele é totalmente fixado ao substrato, seja por fusão do próprio material ou por colagem com adesivos, asfalto quente ou maçarico. O semiaderido ele acontece então quando a aderência é parcial e localizada em alguns pontos, como as platibanas e os ralos de banheiro. E os flutuantes é quando a impermeabilização é totalmente desligada do substrato, então sendo utilizada em estruturas onde que a deformabilidade ela é maior. Então, a respeito de alguns tipos de impermeabilização. A impermeabilização rígida. Segundo a NBR, esse tipo de impermeabilização é o conjunto de materiais ou produtos que são aplicados nas partes construtivas não sujeitas à fissuração. Esses impermeabilizantes, eles não trabalham junto à estrutura. Então, eles são excluídos de áreas que são expostas a grandes variações de temperatura. Então, resumindo essa parte da impermeabilização rígida, se ocorrer uma grande fissuração devido a variações de temperatura, esse tipo de impermeabilização pode não ser eficiente devido a essas patologias, a esses problemas. Argamassa impermeável com aditivos hidrófugos, que são aditivos que são repelentes à água. Então, são aditivos impermeabilizantes de pega normal, que eles reagem com o cimento durante o processo de hidratação. São compostos de sais metálicos e silicatos. Esses aditivos, então, eles proporcionam uma redução da permeabilidade e da absorção capilar, fazendo com que os vazios sejam preenchidos, os capilares, e também eles tornam as argamassas impermeáveis à penetração de água e umidade. Também, como foi comentado pelo Eduardo anteriormente, os cristalizantes. Então, nesse caso, os cimentos cristalizantes, eles são impermeabilizantes rígidos à base de cimentos especiais e aditivos minerais. Eles possuem a propriedade de penetração osmótica nos capilares da estrutura e eles formam como se fosse uma película em gel, que elas cristalizam incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis. Existem 2 tipos de cristalizantes. No primeiro tipo, cimentos cristalizantes são materiais aplicados sobre a forma de pintura, na argamassa ou na alvenaria, e previamente saturados com água. Então, o cimento impermeabilizante agora ele pega ultra rápido. Depois eu vou mostrar uma imagem que não foi colocada, que ela mostra o passo a passo dessa parte do cimento. Mas então, o que ele seria? Ele é uma solução aquosa, de silicato modificado, e quando ele é misturado com a água e o cimento, ele tem uma alta alcalinidade que ele transforma-se no hidrossilicato. E uma das principais características é ser um cristal insolúvel em água que ele preenche os poros da argamassa. Esse produto, então, ele tem uma pega bem rápida, entre 10 a 15 segundos, e o fim dele é de 20 a 30. Ele tem uma alta aderência e um grande poder de tamponamento, que seria fazer o fechamento dos poros. Com relação, então, à argamassa polimérica, elas são materiais compostos por cimentos especiais e látex. São aplicados sobre a forma de pintura, diante do substrato. Eles formam uma película impermeável, de excelente aderência,
e que garante impermeabilização para pressões de água positivas ou negativas. Então, segundo informações aqui do site da Viapol de 2008, trata-se de uma argamassa de cimento modificada com polímeros bicomponente, à base de cimento, agregados materiais inertes, polímeros acrílicos e aditivos. Com relação às impermeabilizações flexíveis, elas compreendem um conjunto de materiais ou produtos que são aplicados nas partes construtivas sujeitas à fissuração e que podem ser de dois tipos: moldados no local, que são chamadas de membranas ou pré-fabricadas, e também as chamadas de mantas. As membranas, então, elas não podem ser estruturadas, e como principais estruturantes podem-se incluir as telas de poliéster, termoestabilizada, o véu de fibra de vidro e o não tecido de poliéster. O tipo de estruturante é definido conforme as solicitações de cada área e o dimensionamento do projeto. Então, deve-se aplicar sobre o estruturante e outras camadas do produto até que seja atingida a espessura conforme previsto em projeto ou em norma. As membranas de polímero modificadas com cimento. Elas são uns produtos flexíveis indicados para impermeabilização de torres de água e reservatórios de água potáveis, sendo eles elevados ou apoiados em estruturas de concreto. Elas podem também ter adições de fibras de polipropileno, que aumentam a flexibilidade. Então, assim como a referência anterior, o sistema é formado à base de resinas termoplásticas e cimento aditivado, resultando numa membrana de polímero que é modificada com cimento. Com relação às membranas asfálticas, elas são membranas que usam como materiais impermeabilizantes os produtos derivados do cimento asfáltico de petróleo, o CAP. Elas podem ser aplicadas a frio, como se fosse uma pintura, com trincha, rolo ou escova. Na primeira demão, o produto sobre o substrato tem de ser aplicado com substrato seco, e na segunda demão, considerando a aplicação em dois sentidos, sentido cruzado, para que essa aplicação seja feita da melhor forma possível. Com relação, então, à membrana acrílica, é um impermeabilizante formulado à base de resinas acrílicas dispersas, sendo indicadas para impermeabilização, exposta de lajes de cobertura, marquises, telhados pré-fabricados e outros. E as mantas asfálticas são consideradas membranas asfálticas pré-fabricadas. As mantas asfálticas, elas são feitas à base de asfaltos modificados com polímeros e armados com estruturantes especiais, sendo que seu desempenho depende da composição desses dois componentes. Então, o asfalto modificado presente na composição da manta é o responsável pela impermeabilização. E segundo a NBR, os tipos de asfalto que podem ser utilizados na manta são os seguintes. Então, seriam elastoméricas, são mantas que apresentam adição de elastômeros em sua massa. As plastoméricas, que apresentam adição de plastômeros em suas massas. E oxidado, são mantas que possuem asfalto oxidado, policondensado ou com adição de alguma mistura genérica de polímeros. Professor, essa segunda parte do trabalho dos sistemas, elas tinham várias informações a respeito do modo de aplicação e referente também à parte de imagens. Nós separamos nessa parte do trabalho as informações mais essenciais e mais resumidas dessa parte. Tá com o áudio mudo, professor. Tá falando. Sim. Agora que eu vi que estava mudo. Faltou a apresentação do grupo 6, que daí no fim ficou sem nenhum que fizeram 6, mas não tem problema. A aula que veio eu dou uma revisadinha e termina essa parte aí dos slides que eu tinha feito, dando um resumo da parte da impermeabilização, ok? Eu botei no chat um videozinho também para vocês darem uma assistida durante o final de semana aí sobre esse mesmo tema que nós abordamos hoje. Beleza? Então, boa noite a todos, bom final de semana, bom feriadão e até a semana que vem. Professor, tu já abriu o link para a gente postar o trabalho? Sim, tá aberto. Dá uma olhada lá. Beleza. Dá uma olhadinha, ele só confere ali, mas eu já abri antes. Eu já postei. É o semana 7 ali, né, professor?
Tá ali no... Aonde que tem aqueles lá... Porque esse Moodle é feito de maneira diferente, né? O pessoal do ED que fez. É naquela parte de ativando conhecimentos ali, que vai... Ali ativando conhecimento é teoria. Consolidando a aprendizagem, naquela parte ali que é as tarefas que é para botar, ó. Consolidando a aprendizagem. Tá, é semana 7, legal. Isso. Tarefa semana 4, professor? Como? Tarefa semana 4 para compartilhar? Não. Bem baixo. Trabalho semana 7. Hoje é semana 7. Mais para baixo. Tem consolidando a aprendizagem aqui, daí tem a tarefa 4, tem os grupos aqui, sala 1, sala 3 da aula retrasada, depois tem material de apoio e não tem mais nada, professor. Tem mais embaixo ali, ó. Eu acho que tem que atualizar, colega. Eu atualizei aqui. ali. Para mim aparece bem lá no final. Antes de Apareceu. Apareceu? De repente, quando eu abri, tu não tinha atualizado. Eu abri ali quando você estava apresentando. Show de bola. Show, então? Só um posta, né? No caso da dupla. Sim, só um posta, não precisa os dois. Só um posta. Perfeito. Só põe o nome do outro, né? Tá postado, Claro. Bem na capa tem o nome. Então tá. Bom feriadão, pessoal. Noite. Feito, boa noite. Até semana que vem. Até mais. Bom feriado, até. Boa noite. Boa noite.